né, saber dessa outra realidade. Porque eu vejo É. assim, né, os meninos hoje em dia, cara, o que eu sinto muito, os jovens, eles adentraram nesse novo universo, né, nessa nova realidade, a relação deles com outros jovens está tudo metido aí dentro. Que eles já não Tá. conseguem mais socializar no normal, nessa realidade que a gente vive aqui. É Muito muito louco isso. virtualizada, né? Dá um pouco de medo, né? Dá. Vi o videozinho, achei incrível. Do casamento lá. É muito doido, Eu né? gostei do Fernandão, hein? Bonitão o Fernandão. É. É bom que a gente vai encontrar várias Ah, vezes o mesmo Fernando, né? Quer dizer, são moldes, né? A gente pode escolher eles estão lá, né? É só a gente chegar lá e... Gente, vamos Uma retomar, moça então. lá explicando, apareceu um vídeo de uma moça tentando explicar, mas é tal coisa, eu olhei no celular. É tão pequenino que você nem consegue ler, né? Aquele que ela diz, aperta aqui, não sei o quê. Então, é um aprendizado realmente longo, né? A gente tem que se adaptar, tem que ir adaptando, né? Só não tem que se deixar engolir pela máquina, né? Tem que fazer dentro dos nossos limites também, né? Vocês não podem, nenhum de vocês podem se sentir diminuídos pela máquina, diminuídos pelo aplicativo. Se vocês não estiverem compreendendo o aplicativo, joguem ele de lado e tentem uma outra possibilidade. Tentem uma outra forma. A gente tem que ser também resistente, mas também resiliente, né? Não pode ficar indo para além dos nossos limites. Se não deu de um jeito, tente de outro, né? É isso que é legal em arte, né? Não existe um caminho. Existem vários caminhos e existem aqueles caminhos que eu vou inventar. E existem os caminhos que o meu colega, se eu for conversar com ele sobre a minha problemática, vai criar também. É maravilhoso, gente. O universo da arte possibilita essas linhas de fuga, né? Outras. Vamos falar sobre Michael Snow. E na época, Oi? nesse período da pandemia, a gente já tinha discutido antes, a arte foi Ah, forte, né? Então as pessoas começaram a produzir muito, mesmo que online, vamos dizer assim, outras alternativas. E quando a gente pensava, por exemplo, que isso ia diminuir, ao contrário, ficou intenso, assim, né? Então, é uma linha de fuga, assim, que eu vejo, né? sim, sim. E é algo assim que potencializa, né, esses locais onde a gente se encontra, porque sem arte, esses locais, eu digo assim, esses locais, os nossos quartos, as nossas salas, eles ficam exercendo a sua função, né? São quartos e salas. A arte, ela desterritorializa esses lugares. O quarto deixa de ser quarto. A sala deixa de ser sala. A parede não é mais somente uma parede. Ela não serve somente para pendurar quadro. Na minha parede, eu projeto meus filmes. Eu vejo uma tela imensa, cara. Eu não preciso de televisão daquelas de 50, 80 polegadas, sei lá. Não tenho disso. Eu abro uma projeção gigante na minha parede. Então, a partir de um olhar artístico, as coisas deixam de ser o que são. Uma criança sabe muito bem disso. E olha como é louco. Olha como as coisas são loucas. Antes, aquilo... É só uma curiosidade, tá? Antes da gente adentrar no assunto. Esses jogos que eu mostrei para vocês, Second Life, né? Antes era isso aqui, ó. Asteroides. Isso aqui é um cartucho de videogame.
Atari. É uma raridade, não é tão caro. Esse aqui é o original da Atari. Nas locadoras, ele vinha dentro disso aqui. Aqui dentro tem um jogo de 8 bits, ou 4 bits. Cara, 4 bits não é nada. Então, isso que a gente estava vendo aí, Second Life, que é um jogo, nossa, isso aí são gigas, eu acho. Então, a arte reinventa. Os processos criativos, eles se desdobram, eles têm uma continuidade. Outra coisa, antes de eu ir nas locadoras de vídeo, né, para alugar, isso aqui é raridade, isso aqui é do Federico Fellini, cara. Aí, ó, fita VHS grudada. Fita VHS de locadora. Máquina fotográfica pinhole. Pois é, isso aqui é um filme, né, VHS, e hoje o celular emula a qualidade desses filmes, né? Ele simula o VHS, né? A qualidade do VHS. Então, a arte ela está sempre em processo de criação contínua, né? De destruição das formas e reconstituição das formas. Câmerazinha pinhole. Como é que ela funciona, Ricardo? Aqui dentro, isso aqui é um filme. Isso aqui, ó. Tá aqui o amarelinho do filme, né? Aqui dentro entra o filme, é uma caixa de fósforo. Eu desenrolo ele aqui para dentro, né? Aqui tem um buraquinho. Eu tiro, né, É igual o processo com a latinha, né? Porque eu tinha uma lata que a gente ia abrir e fechava, assim. Eu tiro aqui da frente a fita isolante, a luz entra, sensibiliza o filme, aí eu conto, sei lá, 10 caranguejos. 1 caranguejo, 2 caranguejos, 3 caranguejos, 4, 10. Aí fecho. Aí bloqueio a luz. Aí rodo mais um pouquinho o filme, né? O filme que tinha aqui, tem desse lado tem um filme cheio e aqui desse lado um filme vazio, né? E eu vou puxando para esse lado aqui o filme. Câmera artesanal pinhole. Isso aqui é artesanal, mas as fotos são lindas. Eu mostrei uma aqui. A gente vai falar sobre isso aqui, gente, na live do Disseu Maués. Aí a gente dá um salto para cá. Aqui, uma câmera de filmar, né? Olha como a mente humana é incrível, né? São processos, é o mesmo processo criativo, mas o meio em que esse processo se dá, ele vai modificando com o tempo. Para onde é que a gente vai daqui a 80 anos? Daqui a 50 anos? Se hoje as câmeras estão dentro do celular, para onde é que as câmeras vão? Elas estão diminuindo cada vez mais, né? Se invisibilizando. Será que elas vão para dentro do nosso olho? Vocês já viram o Black Mirror, né? Um dos episódios do Black Mirror é isso. Processo criativo, gente. Ricardo, tem um outro lado que é a perda de validade. Por exemplo, eu tenho uns zip drive. Tu te lembras o que era o zip drive? Era um disquete grossão. Eu tenho coisas que na aldeia. Depois, eu acho que o aparelho quebrou e eu procuro. Aliás, se alguém souber quem consegue copiar drive, um pendrive ou para alguma coisa, para CD, porque eu tenho coisas gravadas, eu tenho 3 só. E não tenho mais como reproduzir. Não encontro aqui em Belém. Não dá, reproduzir. Pois é, então, foda. Esse é o lado ruim dessas tecnologias. Se você não estiver atualizando o tempo todo. Oi, João. Diga, Janete. Eu tenho uma caixa também daquelas fitinhas de uma filmadora. Ah, eu tenho. Qualquer, Ricardo, aquelas fitinhas pequenininhas. Eu tenho, então, tem uma aqui.
Ai, roubaram a câmera e eu tô com a caixa cheia de fitinha sem Se poder for uma pequenininha, eu passar. tenho a filmadora. É uma fichinha pequenininha. Vou pegar. E também, essa última câmera que eu tenho, ela estragou porque ela, para você ir, voltar e entrar, era na... como é que chama? Touch, sei lá como é que chama. E ela não está funcionando. Eu também estou com tanto de coisa armazenada dentro. Pois isso acontece. Essa mudança de plataforma dos arquivos, isso é uma problemática imensa. Mas sabe o que o Bill Gates uma vez respondeu com relação a isso? Ele diz, olha, não deixe de acreditar nos papéis. Nunca deixe de acreditar nos analógicos. O papel é o melhor suporte, eu sempre digo isso. Os livros, eu acho que nunca vão deixar de existir, né? Vivian falou sobre o 8mm, né? Pô, tu tem uma câmera 8mm, que maravilha, cara. O Eduardo Egito me marcou aí no Instagram. Vão sortear 2 câmeras Super 8. É uma loja que vende só coisas antigas. Janete, essa fitinha, ó. Essa aí eu tenho. Ó. A dela é menor, eu acho. Essa aí tem que ter a fita grande para ler, para poder entrar no videocassete, ou então a câmera, né? Essa não tem fita grande, não. Essa é direto, quer ver? Da filmadora. É a câmera, né? Nossa. Aquela grande eu tenho, aquela quadrada. O adaptador, né? É essa, ó. Ah, tá. Nossa, que linda. E aí você abre ela aqui por baixo, ela abre e... Bonitinha, né? Tá funcionando, Jô? Tá, super. É aquela que tinha me falado, né? Pô, muito legal. Tem outra também, o meu cunhado me deu, que tem uns discos, DVD pequenininho, também funciona. Ai, Jô, quando eu for né? aí, eu vou levar para ver se tem como abrir essas gente, Tem umas que são pequenininhas e tinha uma outra que era maior, que era assim, tipo também. Aquelas fitas, sabe? Aquelas fitas que tocava em gravador. Eu tenho ela, eu sei. Aquela lá também, ela estragou e a outra roubaram e eu fiquei com esse material lá com um monte de coisa. E a última, porque está tudo dentro dela e eu não consigo tirar também. É bom a gente ter ficar plugado nesses extremos. Né? Gravado o Barenblit. Vários cursos que eu fiz com ele, eu tinha um projeto de esquizodrama, de esquizoanálise. E aí eu gravei os cursos dele aqui, ó. Eu ainda não passei, mas tá aqui. Caramba. Mas ainda bem que tu tens a câmera. Barenblit. Então, é bom a gente ficar plugado, né? No passado e no presente, porque no passado existem possibilidades estéticas, né? São ferramentas que te pedem outro ritmo e até te ajudam a desacelerar, né? A gente vai ver isso na aula sobre o silêncio. Estou descobrindo um monte de coisa, gente. Estou descobrindo outro mundo, estudando o silêncio, estudando para essa aula em específico. É muita coisa bacana. Estou descobrindo umas coisas assim que eu não tinha noção que existiam. Vocês sabiam que alguns cientistas da comunicação descobriram que o cristal, ele consegue... um pequeno pedaço de cristal seria o suficiente para guardar todas as informações que existem no mundo nesse momento. Peguei um pedaço de cristal. Para quem já viu Superman, vocês lembram que quando ele ficava melancólico, né? O Superman ficava triste. Né? Ele ficava magoado, ficava triste. Ele ia para uma cidade de gelo que existia lá no Polo Norte, cidade só dele, palácio do Superman. E aí, o interessante é que ele mexia nos cristais que guardavam memória, guardavam informação, guardavam a imagem do pai dele, da mãe, do planeta, conseguia falar lá com o velho dele e tal, através dos cristais que guardavam informação. Os cientistas agora descobriram que o cristal, ele realmente consegue, ele tem potencial para poder absorver
cara, muita informação. Só que eles não sabem como tirar de dentro do cristal. Eles sabem como enfiar nele, mas não sabem como tirar. Olha que doido. Então, daqui a pouco, se a gente começar a usar cristal, cara, nenhuma dessas mídias que vocês têm aí vai ser compatível. É só vocês lembrarem que a gente já tem a fibra ótica, né? Que é um processo diferente e tal, mas já a utilização, né, de um tipo de cabo, né, de um tipo de meio que não é mais o usual. Aqui, Ricardo, Oi. eu li algum tempo atrás, né, então, não sei, anos atrás, né, que não sei onde aí, né, conseguiram, né, gravar dados, né, informações e tal, em bactérias, entendeu? Bactérias, né? Nossa. Então, mas eu achei incrível. Então, assim, nossa, então se um dia as bactérias, né, acabarem com os humanos, pelo menos as informações dos humanos talvez fiquem nelas, né? Não, que doideira, cara. Não sabia disso, não. Sim. Vocês já ouviram Você já imaginou? Eu tenho um cristal fumê que tem uma gota d'água dentro dele. É assim grande. Você mexe, você vê dentro do cristal uma gota d'água que se movimenta de um lado para o outro. Que louco, né? Não. E tem cristais que eles chamam daqueles que, quando é da parte lisa, ele tem como se fosse... Como é que se fala isso de computador? E tem essa linguagem assim da placa. Ele tem um nome, não sei se vocês já ouviram falar. Tem os cristais que tem uma lateral deles com esse corpo mágico. Sim. Bactéria tem vida. Tudo que tem DNA carrega informação. Entendeu? Vírus não. Vírus não tem vida. Bactéria tem vida. Então, ela carrega informação. O acelerador de partículas que tem em Genebra? Sim. Tem uma amiga que ia levar a gente lá. Ele faz o caminho contrário, né? Para descobrir o início. A ideia é essa. Não, que doideira, né, cara? Tudo isso que parece não ter a ver com o curso, na verdade é material. Tudo pode servir como material para que a gente possa compor nossas narrativas, nossas histórias. Tudo o que nos afeta, tudo o que nos maravilha, pode virar conteúdo de pesquisa para que a gente possa descobrir novos mundos e registrar formas de apresentar isso. Entendeu? Isso que é legal em arte, é a gente poder estar desvendando formas de abrir a realidade, de abrir as estruturas, de conhecer novas estruturas, tal como uma criança mesmo, que se maravilha com o mundo. Mas para isso é necessário que a gente vá atrás das coisas, né? Então, os assuntos que interessam a nós, por exemplo, eu já vou atrás dessas bactérias que guardam informação, né? Então, tudo aquilo que nos maravilha pode virar material de estudo, de pesquisa para a gente, né? Para nos autoestimular, né, a fazer as coisas. Em falar em autoestímulo, né? Esse senhor que eu vou mostrar agora os trabalhos para vocês, chama-se Michael Snow. Ele nasceu em 1928 em Toronto. Ele está vivo. Ele está com 90 e poucos anos fazendo seus filmes. Ele saiu, né? Fala no papel da arte, na percepção do sensível da realidade. Sim, a arte ela tem um papel importantíssimo. E ainda mais agora que o mundo está explodindo, né? Como é que a gente vai reconstruir esse mundo sem criatividade, né? Então, Michael Snow, cara, ele não deixa de se surpreender consigo mesmo. Ele não deixa de se maravilhar, senão ele pararia de fazer arte, né? Em 1928 o cara nasceu, está vivo aí, ganhando vários prêmios. E, cara, ele atravessou várias linguagens, né, em termos de equipamento cinematográfico. Vocês lembram que em uma aula eu falei que a câmera Portapac da Sony foi lançada em 1968, 69, sei lá. E aí, o cara viu o lançamento, mas antes disso ele já usava uma outra câmera. Antes da Portapac, ele usava a 8mm, né? E agora o cara está usando máquina de... ano 2000, 1995, começou
utilizar a câmera digital e agora, de repente, ele deve estar utilizando o celular para fazer os vídeos. Vou ler um textinho aqui sobre como é que um artista como Michael Snow, Toronto, 1928, se vê no espelho. Em mais de 5 décadas, o seu percurso passou pelo cinema, pela música, pela fotografia e instalações artísticas. Em todos esses campos, marcou a arte contemporânea. Ele influenciou artistas contemporâneos. O seu cinema experimental, nos anos 1960, transformou o cinema. Isso é, Godard deve ter visto muita coisa desse senhor. Em termos de forma, estrutura e narrativa, bem como o trabalho fílmico exibido em galerias e museus. Paralelamente, enquanto músico, olha só, o cara era músico, explorador sonoro, o cara curtia música. Marcou a criação contemporânea e influenciou o modo como o som é representado e ouvido no mundo. Ao contrário do Stan Brakhage, cujos vídeos a gente viu e não tinha som, porque ele queria que o peso da imagem, né, fosse assimilado por nós, o Michael Snow não, ele tem o som como uma camada, uma potência. A base é a matéria, o que vemos e ouvimos. E com isso, Michael Snow tem construído um universo artístico singular, que redefine as barreiras entre imagem e som. Eu vou mandar depois esse textinho para vocês. E sem mais delongas, eu vou... Jô, aí tu bota esse link aí no 12 minutos e 21. Até 19 minutos. Esse é um dos filmes dele, tá, gente? Você tinha falado, peraí, que você mandou uma coisa aqui para mim. Peraí, cadê? 12 minutos e 21. Tá, já vou botar. Só um minuto. Tá bom. Deixa eu ver só o nome desse filme aqui. Corpus Callossus. É um trechinho do filme, tá? Que a gente vai ver. Corpus Callossus. Aí. Tá, vou botar aqui. Tirar meu... Tem vários filmes deles, se vocês quiserem ver no YouTube, tem várias experiências dele, assim, fílmicas. O cara é muito bom. Que loucura isso.
Foi até 19, Ricardo. Você está sem áudio. Beleza. Valeu, Jô. E aí, o que vocês acharam? É de que ano esse vídeo que ele fez? Boa pergunta. Eu estava procurando aqui. Porque ele traz uma questão de gênero também, né? Dentro dessa proposta e muito da hora, assim. Que as roupas estão trocadas, né? E aí a gente... Porque eu acho que deve ser de 1950, não sei. Mas é muito interessante a questão. Está escrito. Corpus callosum. Corpus callosum. Eu imagino que seja de 2000. 2002 está escrito. Nesse filme, ele começa a mexer com animação, que até então ele não mexia. Então, entram elementos aí. Corpus callosum. É 2002. Então, é engraçado isso. Que foi a Lisa que falou, né? A imagem, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? A imagem nos olha, né? Uma obra de arte, ela é sempre atemporal, né? Ela nos olha. E ela nos olha em relação àquilo que me concerne, né? O que concerne a Lisa. É uma questão de gênero. Ela viu lá. E aí reconheceu nos signos, né? Milena. Que favorece. Eu que falei. É Milena, né? Então, favorece os signos ali, né? A troca de roupa favorece a essa interpretação, né? Os filmes deles são muito, muito livres, muito abertos. As interpretações, porque a gente pode assim pegar, é meio surrealista e tal, mas se tu for pegar a obra dele como um todo, cara, ela não se fixa numa determinada linguagem, num determinado uma manifestação artística. Esse nome é de uma parte do cérebro, né? Que liga, né, os dois lados, né? Eu acho. Aí, durante o filme, aparecem algumas imagens que se referem a isso. Quando tu vai, né, tentar esmiuçar o que é o título, vai ler algumas entrevistas que ele comenta sobre esse filme, aí tu vai vendo que o troço, ele gente, não é uma coisa louca, que o cara, nossa, vou juntar isso com aquilo e tal. Eu não estou dizendo que ele só usa da razão para fazer, né, essas produções. Mas não é algo assim extremamente racionalizado. Mas também não é algo extremamente, né, uma loucura total. Não, é pensado. Essas junções aí, elas ocorrem, né, de uma forma sistêmica, assim, né? Tem a poesia. É um lugar onde o lógico coexiste com o ilógico, né? O trabalho desse cara é impressionante. Deixa eu colocar um outro aqui. Eu selecionei poucos vídeos dele, mas tem vários no YouTube. Esse aqui, Ju, La Região Central. Esse aqui é de 1971. Às vezes a gente acha, quando a gente vai bater uma foto, né? As pessoas reclamam assim, mas o horizonte, né? O horizonte tem que ser... Isso aqui eu falo nas minhas aulas de fotografia, né? A gente vai bater a foto, o horizonte tem que ficar... Tu lembra disso, né, Josane? O horizonte tem que ficar, né, reto lá atrás, né? Porque não existe horizonte assim, né? Onde é que já se viu isso? Nem na Terra plana o horizonte é assim. Só dentro do barco. Só dentro do barco, né? Que aí o horizonte... Então, a gente reclama porque a objetividade nos puxa, né? E nos diz que o horizonte, né? Num discurso cartesiano mais objetivo, sim, o horizonte tem que ser isso. O que o Snow fez? Ele começou a pensar para além dessa inclinação do horizonte. Ele começou a pensar como é que seria a realidade sob outros pontos de vista e outras perspectivas. Aí vamos ver esse vídeo dele aí. Vamos ver os dois.
Acho que uns 2 minutinhos. Ricardo, como que ele fez aquilo de ir filmando e era como se o próprio fio, a película tivesse dobrada, se desdobrasse tudo de cabeça para baixo? Aí eu acho que já é programa de edição. É incrível. Mas quem sabe a gente não consegue fazer isso manualmente. Aí pode até passar essa parte aí, que eu acho que vai ficar nesse X aí um bom tempo. Até Beleza. aí, né? Acho que tá bom. Aí, se vocês quiserem ver mais coisas dele, deem uma olhada na internet. Tem bastante material dele. E filmes inteiros, assim, maiores e tal. Eu vou te enviar um. Esse aqui eu fiz testando, assim, umas ideias. E o aplicativo novo, que é o que eu estou utilizando, que é o GlitchCam. Eu vou te passar aí, Josane. Aí seria pensar o cinema expandido a partir de aplicativos. Aí eu peguei umas imagens do Vietnã, né, que estavam na rede, fui me apropriando, devolvi ela para a rede dentro de uma outra configuração, né, a partir de alguns efeitos que eu consegui no aplicativo lá. Foi? É isso mesmo? Foi até o fim. Ó, eu vou deixar aqui o link, aí vocês clicam nele. Eu acho que dá para ver. Ele tem 22 segundos. É que deu uma pulada, talvez. Mas aí fica lá no WhatsApp, aí vocês cliquem nele depois de novo, que aí dá para ver devagarzinho. Não. Eu vou mandar um outro agora, que aí eu utilizei a legenda. Esse não vai dar para a gente ver inteiro, eu acho. Deixa eu ver quantos minutos tem. Deixa eu ver aqui, João. Tem 5 minutos. Vamos ver 2 minutinhos. Não, eu acho que dá para ver esses 5 minutos, sim. Porque tem um lance de uma música pelo meio. Mas só um detalhe. Vocês viram o quanto a música ela é importante na produção do Snow? Quer dizer, ela cria momentos de tensão, ela cria momentos de expectativa.
né? Ela mexe na nossa percepção, porque ele é artista visual também. Ele projeta esses filmes em exposições. Ele fecha uma sala toda escura. Ele sabe, ele tem consciência de quando um filme vai para uma exposição, o que ele deve fazer com aquele ambiente. Então, a música, e a gente vai começar a ver isso, né? A partir dessa aula, e na outra, muito mais ainda, a importância do som, dessas camadas sonoras, né? Aquilo que você fala da imagem, né? Se é para celular, se é para ver na televisão, se é vertical, se é horizontal. Né? Sim. Eu sugiro a vocês que quem tiver projetor, celular, computador, tente ver cada uma dessas imagens em telas diferentes. Vocês vão descobrir que elas vão se abrir. Vocês vão ter outra percepção. Vamos ver esse aqui inteiro. Acho que dá. Só para vocês sacarem o som, o jogo entre som, legenda e imagem, tá? Vamos lá. Tô ouvindo o áudio.
Então, descobrir um aplicativo é descobrir um brinquedo novo. É descobrir uma... Olha que felicidade, é uma forma nova de brincar. E assim, seres pensantes, né? A gente tem como ferramenta já a palavra, a gente tem, né, um acervo de imagens, cada um de nós tem aqui um acervo de imagens, cada um de nós tem um acervo musical também para conosco, a gente tem um acervo videográfico, a gente tem um acervo literário, e aí a gente pega tudo isso e joga para dentro de um aplicativo. E, cara, cria sem... Entendeu? A gente não deve esse trabalho a ninguém, a gente não tem prazo para entregar. Claro, vocês têm prazo para entregar, né? Mas, assim, no momento em que a gente está produzindo, a gente tem que se divertir. A gente tem que criar esses mundos possíveis onde a gente pode habitar, mesmo que seja por poucos minutos, 5 minutos, eu habitei esse mundo aí. E daí eu vou produzir outros, porque eu achei muito doido isso. Eu achei muito do caralho. Eu percebi que a legenda ali, sem ligação necessária com a imagem e sem o som para acompanhar, ela tem uma potência. Sabe? E assim, descobri isso através do Snow, de estudar o Snow e o Brakhage, né? Tipo, olha a liberdade que isso me propõe, cara. Produzir. E assim, não estou pensando em colocar em edital, não estou pensando em colocar em galeria, não é nada disso. Estou pensando em produzir. Só isso. Fazer. E fazer. Liberar na internet, se for o caso, né, para outras pessoas verem. É isso. Vocês já se perguntaram por que uma criança brinca? Qual é a função dela estar ali fazendo aquilo? Não tem função nenhuma. Ela está brincando. Virgulino Ferreira. Eu ia mudar para Federico Fellini, só que não deu tempo. Aí quando eu vi, já tinha entrado com Virgulino Ferreira. Gente, se vocês tiverem questões, se tiverem complementações, vocês vão falando. Se vocês deixarem, eu vou e falo e não termina nunca. Tem que ter um caderninho do nada é ótimo, né? Do lado para ir anotando, né? Porque as ideias vão fazendo assim, ó. Uau! E é um para anotar o que fala e o outro para anotar o que a gente pensa, né? Porque é diferente. Né? É, verdade. Eu tenho o meu aqui. Você vai mandar para a gente o caminho para esse programa que você usou? É isso que eu ia falar, se ele é de celular, esse GlitchCam. É o GlitchCam, eu vou colocar para vocês aqui agora. Vocês podem ir lá na loja do Google. É até ruim ficar fazendo propaganda do Google, mas enfim. GlitchCam. Deixa eu colocar aqui. Gente, ele é muito... Eu coloquei lá no grupo, tá? Onde tu estás escrevendo o nome do programa? Lá no WhatsApp. No chat? No WhatsApp. No WhatsApp, então vai ficar para a gente, né? Para a gente olhar depois. Se vocês quiserem escrever, se alguém puder escrever aí no WhatsApp, ou aqui no grupo do Eu escrevi o Snow, mas o outro eu não consegui entender. Michael Snow. Eu posso te mandar. Mas, não, posso te mandar, Léo. Tá no Zap, né? Tá no Zap. Tá. Vivian, GlitchCam. Ele é super intuitivo. Ele é aquilo que o Filmora era. Destruíram o Filmora, né? Eles fizeram uma atualização, acabaram com o Filmora. Aí esse GlitchCam é super simples para mexer e ele é assim para mexer no celular, né? Então, pronto, olha, o Hugo já colocou. Valeu, Hugo. Colocou lá no grupo. Ricardo, tem um negócio aqui na minha tela que é chamado efeito de glitch. Será que é isso? Ele é um íconezinho roxo, rosa e azul. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Efeito de glitch, é isso mesmo.
Agora, só para a gente fechar... Ele é pago? Não, é gratuito. Olha se é isso aqui, é isso? É esse aí. É esse aí, Denise. Tá. Esse Então, mesmo. até tem aqui na tela do meu... Tá. Beleza, pronto, já está aí. Vamos, agora, só para a gente fechar a aula... É do Google Play, é? Google Play. É. Só para a gente fechar, Josânia, abre, por favor, para mim aquele PDF lá do Michael Snow. Gente, eu nem sabia que estava com esse negócio aqui. Nossa, eu vi Coringa esse final de semana, cara. Ricardo, qual que é o curso mesmo? É o Arte e Mídia? É o Videoarte Aula 3. Peraí. Queres que eu coloque lá no grupo? Não, tá aqui. Peraí, Tá aí? Aqui. Vou abrir. Só para a gente ver mais um pouquinho do Michael Snow. E aí comecem a pensar, gente, essa questão do som e da palavra na imagem ou na ausência de imagem, né? Porque quando a gente não tem imagem, a gente tem palavra, o cérebro, de alguma forma, ele constrói paisagens internas. Ele produz imagens a partir do que a gente está lendo. O Marcelo Mazagão fez isso num filme dele. O filme dele é O Descobrimento do Brasil. É só texto. Não tem imagem nenhuma. Só que ele vai narrando, a gente vai vendo dentro da nossa cabeça as imagens. Dos índios, do navio chegando. Nossa, é muito doido o filme. Descobrimento do Brasil. É lá na página 35, Josane. Vai descendo com tudo. Isso aí a gente viu. Vamos dar uma pincelada rápida no... Aí, sobe um pouquinho. Aí, essa aí mesmo. Beleza, Michael Snow, 1928, como eu falei para vocês, né? Pode descer. Nesse próximo slide aí, a gente vai ver que Michael Snow, artista canadense, que trabalha em... Esse aí é o senhor Snow, né? Que trabalha em uma variedade de mídias, incluindo filme, instalação, escultura, fotografia e música. Seus filmes mais conhecidos são Wavelength e La Região Central, que é o que a gente viu da paisagem que move. Sendo o primeiro considerado um marco no cinema de vanguarda. Aí pode passar. Próximo slide. Esse aí é um frame, Região Central, né, que eu esqueci de falar para vocês, é de 1971, tá? Aí, gente, nós temos que fazer o seguinte, quando a gente for ver esses filmes mais antigos de cinema experimental, a gente tem que ver com outro olhar, a gente tem que ver com o olhar da década de 70. Assim como, se vocês forem ver os filmes do Viagem na Lua, do Georges Méliès, vocês vão ver, nossa, que filme tosco, né? São uns foguetinhos saindo ali do fundo. Vocês têm que ver com o olhar de 1923. Então, a gente tem que fazer um esforço para ver que isso aí, naquele momento, era algo que não tinha sido feito por ninguém. Era algo também que estava sendo pensado para além das funções normais da câmera, para além das funções normais do vídeo. Ele estava quebrando regras aí. Ele estava criando outras formas de pensar a linguagem. Aí no próximo slide, deixa eu ver o que tem mais aí. Aí uns frames ainda, né? Pode passar. Os frames da região central. Esse material, não. Eu coloquei lá no WhatsApp. Isso aí também. Mas eu posso colocar de novo, Jean. Eu coloco de novo. Aí, ó, isso aí é um pouquinho sobre o filme. Na região central, olha a paisagem de um ponto de vista nunca antes tomado, pelo que é inteiramente primordial. É como ver o mundo pela primeira vez. Olha, isso aí é importante. É porque a gente não lembra, né? Quando a gente era criança, muito criancinha, a gente começava a balançar a cabeça para ver o mundo de lado, para ver o mundo de cabeça para baixo. Aí, vivendo com os outros adultos, a gente compreendeu que a gente deve enxergar o mundo assim, né? Em pé, com os olhos para frente. Então, ele está propondo aí uma outra forma de poder perceber a realidade. É um filme inteiro, suportado por um tipo de movimento que o envolve inteiramente. Num filme, geralmente uma cena é apenas uma fração do evento.
Um movimento é apenas uma fração desta. Nesta obra, o movimento domina todo o ecrã, todo o filme. E não existia aí fotografia panorâmica nem vídeo panorâmico, não existia nada disso. É ver as coisas dentro do movimento cíclico do sentir ou do existir. O movimento de ida e volta, o movimento do zoom lento. É ficar preso numa completa força da visão. Eu sugiro a vocês lerem de novo depois desse parágrafo. Tem muita coisa aí. Aí pode passar. Aí um frame, né, do filme lá que a gente viu, do Corpus Callosum, de 2002. Ok. Eu achei linda Eu só essa... queria chamar a atenção de uma coisa. Já que o corpo caloso liga um cérebro ao outro, o lado direito ao lado esquerdo, né? Só para a gente lembrar. Eu queria fazer esse parênteses, porque eles dizem que o lado do cérebro direito tem uma ação no nosso corpo, o lado esquerdo também, então me veio essa ideia agora. Pois é. Eu não tenho leitura, não, dessa... Isso é curioso, né? O que será que isso... Né? Qual é a leitura que a partir disso a gente pode fazer desse filminho dele, né? Filminho não, né? Que é um longa. Aí eu peguei um texto sobre, né, o filme. Uma família constituída pelo pai, pela mãe e pelo filho. Enquanto assistem à televisão, os objetos da sala, entre eles uma walking woman pendurada na parede, adquirem vida, deslocando-se, mudando de cor, explodindo, mudando de tamanho ou simplesmente desaparecendo. Grande parte do filme é composto por um traveling alucinante através de um banal escritório com secretárias. Computadores e trabalhadores compondo um movimento circular entre a ilusão e a realidade. Como uma criança a quem foi oferecido um brinquedo novo, Michael Snow aplica uma miríade de possibilidades que o meio digital oferece para metamorfosear o espaço e os seus ocupantes, escolhendo, expandindo, levitando, explodindo, eletrificando, colorindo, desaparecendo ou fundindo. Gente, 2012, o cara devia ter 78, 76 anos, sei lá, uma coisa assim. E ele ainda se comove, ele ainda se maravilha, né? E voltando a dizer, isso aí, para vocês aí que acham, né, que eu não consigo mexer com essas tecnologias novas. Isso aí era ele pegando pela primeira vez numa animação, pegando pela primeira vez em aplicativos digitais, talvez. Entendeu? Aí pode passar. Vamos ver o que tem mais lá para baixo. Uma coisa no Corpus Callosum. Tá no YouTube. Não tem mais nada. Beleza. Então pode fechar isso aí, Jô. Alguma questão, gente? Só para eu passar o comando para a próxima semana e a gente fecha a aula, tá? Se tiver alguma questão. Só para dizer que, bom, ele está experimentando uma coisa nova, mas ele tem uma larga experiência, não é tão iniciante assim, não vem com essa. Uma coisa quanto tempo de estrada o homem tem para encarar esses novos agora? Tá bom, Léo. Quem mais, gente? Alguma contribuição, alguma implicação, alguma questão? E fora, Leopoldina, que onde ele mora, onde ele convive, eu vi muita coisa dele, é um mundo que a gente não imagina. Assim, na hora que você sai na rua, é tudo isso aí e muito mais. Michael Snow é fruto de uma sociedade. Ele tem olhos e ouvidos atentos ao mundo dele. Agora, o que me impressionou nesse comentário que apareceu é que, por exemplo, eu me centrei nos personagens, eu não percebi todas essas mudanças na parede, eu não percebi. Quando eu me centrei, fixei no movimento dos personagens. Então, me impressionou que eu pensava que era uma moça que estava ali, mas parece que é o menino, né, o filho. Resposta. Mas essa figura, a televisão e o gato estavam completamente parados. Isso me impressionou. Quer dizer, eu acho que era
estatueta de gato, que não podia ser um gato de verdade. Dá uma olhada no YouTube. Eu achei genial. Eu olhar de novo, eu achei genial isso. Como que a gente fixa o olhar, foca numa coisa e perde o que está em volta. Duas coisas aí, em cima do teu comentário. Primeira, dá uma olhada nesse filme inteiro no YouTube. Ele está lá, dá uma olhadinha. E outra coisa, para que vocês que gostam de David Lynch, eu sei que o Arjuna, a Diva, gostam de David Lynch. Tem uma cena no Império dos Sonhos, que é uma família de coelhos. Ana Lima também gosta. Eu não sei se vocês lembram, Império dos Sonhos, que é fantástico, é fantástico. É um filme que tu não sabe, chega um momento que tu não sabe se é realidade, se é sonho, tu não sabe nada. E aí tem uma família de coelhos sentada no sofá olhando a TV. Aí eu fico me perguntando de onde o David Lynch tirou referência para fazer esse filme. Não sei se é de 2000. De quando é que é Império dos Sonhos, gente? Vamos tirar essa dúvida aí. Deve ter sido de Alice no País das Maravilhas. Pode ser também, pode ser. Tem essa coisa. Mas eu queria saber se o Império dos Sonhos é antes ou depois, 2006. Olha aí. Depois. De onde será? Pois é. Então, de onde será que David Lynch pescou essa ideia que é extremíssima, né? Extremíssimo. Cara, tu és convidado a te deslocar da tua realidade. E assim, não é uma coisa forçosa, né? O som te envolve, as imagens, aí de repente quando tu vê, tu tá dentro daquela esquisitice. Aí, né, tu não sabe por onde começar, tu quer entender racionalmente, mas tu não é a razão que funciona ali. Aí tem as cores, aí tem o som. Aí a gente quer desmontar a partir de discursos, a partir de questões, mas não é outra coisa. Põe macaco para falar também. Não, é ótimo, cara. Esse senhor é... E assim, também o Lynch, né, Império dos Sonhos, é maravilhoso. Antes que eu esqueça, a Luísa perguntou aqui sobre as respostas do texto, para quem lê o texto, né? Primeiro, a última imagem são 2 boxeadores, vistos de cima, tá? A penúltima imagem... Ai, cacete, eu vou lembrar agora disso. Que tem uns soldadinhos assim, é uma guerra de naves espaciais, tá? A segunda imagem, realmente, para quem falou é um canguru realmente. A primeira imagem, vocês lembram aí? Mais ou menos? Sim, tem uma imagem que é o ET e o detetive. Dizem que esse game ele faliu a Atari, esse jogo. O ET, o extraterrestre, o filme, né? E um detetive. Era o jogo do ET. E aquele que vocês pensavam que era um pato, aquilo é um dragão, gente. Ele é perigosíssimo. Dragão e aquele pontinho é o cavaleiro, a dama, a cavaleira, assim, enfrentando o dragão, aquilo que ele está segurando lá uma espada. Pois é, também achava que era um pato. Eu sempre achei que era um pato aquilo, um dragão muito perigoso. Não dá para colocá-lo, porque eu não sei eu não sei nem onde elas estão. Atividade para casa, tá? Essa aqui vai ser individual. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Pra gente fechar. Ricardo, o Antônio tá colocando aí, ó. Olha aí. Cadê? Bota aí, Antônio. Luciano, bota aí, Luciano. Esse primeiro aí, a primeira imagem é o canguru. Não, a primeira imagem é Adventure, é o dragão, tá? Não é o pato. Segunda imagem é o canguru, que é uma mãe que vai atrás do filho para salvar ele dos macacos. A terceira imagem é o game do ET, que faliu a Atari, né? É um detetive e o ET lá em cima. A quarta imagem é os boxeadores num ringue de boxe visto de cima. Eles lutavam assim, igual o Lango-Lango. É isso. Valeu. Valeu, Luciano. Também gostava muito. Trabalho para a próxima aula, tá? Primeiro, escolher 2 temas e fazê-los conversar entre si, tá?
água e fogo, né? Amor e ódio, amor e carinho, afeto e compaixão, cimento e folhas, discos voadores e vacas. E aí vocês vão embaralhar esses dois temas, entrecruzá-los em uma videoarte. Tá? Segundo, ver os referenciais acima, né, o que a gente trabalhou hoje e tal, observar a estética desses referenciais. Quando eu digo referenciais, eu estou me referindo ao Sr. Snow, né, o que mais que a gente viu hoje. Perceber os ritmos, né, dessas referências, os ritmos acelerados, né, desacelerados. Por favor, Ricardo, pode assim, falar mais devagar, porque eu também estou anotando esse segundo. O primeiro eu entendi, a escolha de 2 temas e tal. O segundo ainda não, é pegar os referenciais e não consegui anotar. Os referenciais acima, aquilo que a gente viu hoje, né? Michael Snow. Está claro. Tá. Fazer o quê com eles? Gente, eu coloquei lá no grupo, no nosso WhatsApp, todos esses pontos, tá? Eu estou só lendo eles aqui. Ah, bom, tá ótimo, perfeito. Aí, então, observar os ritmos, observar as texturas visuais, né? As cores e tudo mais, os sons, né? Os barulhos, as músicas. Tentar assimilar algo, né? Uma técnica, um modo de fazer, um estilo de cada um desses referenciais. E utilizar, né, no vídeo que vocês vão fazer. Terceiro, realizar dentro de 10 minutos essa videoarte, tá? No máximo. E 6 minutos no mínimo, tá? E colocar 10 minutos é o máximo. O Ricardo, vocês têm um limite. Lá no grupo, gente, já está lá no Zap. Está lá no grupo, gente, está lá no WhatsApp. 10 minutos. Limite. Ricardo, e todas essas linguagens que você está falando, que tu está mandando a gente verificar, isso tudo vai fazer parte de um mesmo vídeo nesse tempo que você determinou. De 6 a 10. Eu estou só sugerindo, tipo assim, prestem atenção em texturas, prestem atenção no som, percebam a estética do cara, sabe? Eu estou só jogando no ar aqui, polvilhando a cabeça de vocês. Percebam isso, percebam aquilo, percebam, entendeu? Não é para vocês fazerem tudo isso aí, é só para a gente ficar ligado, atento, né, a essas questões, tá? Mas a partir dessas percepções e tudo, isso também pode ser utilizado nesse vídeo de 6 a 10, não é isso? Pode. Ricardo, aí realizar dentro... Oi, pode falar. Então, é para fazer inspirado nos vídeos que a gente viu hoje. Sim. Necessariamente, e os vídeos estão todos lá no WhatsApp, né? Tá tudo no WhatsApp, então se tu digitares o nome do Michael Snow ou do Stan Brakhage no YouTube, vai aparecer vários vídeos deles também, tá? Anotem aí também Norman McLaren. Eu vou escrever aqui. Tipo Norman Bates, sabe? Norman McLaren, que também é um cara que, nossa, fez muita coisa legal. No campo da animação, principalmente. Eu até coloquei durante a semana, linkei a Ângela e não sei mais quem que trabalha com animação. Aí, gente, no final, vocês coloquem legenda, tá? Porra, vocês são foda. Porque é o seguinte, eu tô falando dessa legenda e ficha técnica do semestre passado. Aí o cara vai lá e coloca errado o negócio. Coloca. Aí tem de novo aqui um exemplo de como fazer a legenda, tá? Porque é o seguinte, isso aí eu copio. Aí eu já coloco lá no site. Eu não preciso ficar escrevendo. Eu só copio e colo, entendeu? Porque vocês são 30. Hoje aqui deu 30. Aí, ó, vocês têm que entregar o vídeo pronto até 26/10, tá? Beleza? Alguma dúvida aí em relação a isso?
Uma questão? Não? Tudo ok? Você quer que a gente produza as imagens ou podem ser imagens de foto ou imagens da internet? Pode ser qualquer imagem. Contanto que seja imagem de movimento. Pode ser foto parada, né? Mas depois troca por outra foto, aí depois entra outra, aí depois outra. Tá se mexendo, né? O cinema é isso, né? Então, pode ser performance, pode ser Norman McLaren. É o terceiro. Eu coloquei lá no WhatsApp, tá bem embaixo do exercício. Norman McLaren. Stambrequage. Pode ser qualquer coisa, gente, contanto que esteja em movimento. Tá? Vocês podem produzir essas imagens, vocês podem se apropriar dessas imagens. Vocês podem colar, copiar, roubar. O colega mandou para mim o vídeo dele para eu ver, coleguinha aqui do curso. Já achei interessante, já peguei para mim. Entendeu? Pode fazer isso também. Só não vão, né, fazer disso um motivo para intriga aí entre vocês. Mas pode fazer de qualquer jeito esses filmes aí. Tá? Pintura, desenho. Experimentem. Ok? Mais alguma questão? Você colocou imagens da França, 1976, né, 2006, colocou o Vietnã. Eu peguei, me apropriei disso aí do Google, não sei nem se tem problema, direitos autorais da imagem. Luísa, é um roubo delusiano, apropriação, captura, ao contrário. Beleza? Tudo ok? Então tá, gente. Muito bom. Muito bom. Beleza, gente. Então, valeu aí. Valeu. Parabéns, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Valeu, Valeu, Ju. Obrigada, valeu, beijo.